Isso aí, meus amigos e irmãos. Mais um vídeo. E eu queria, assim, tentar mostrar pros irmãos o que Paulo quer mostrar. Eu sei que Paulo desenvolve, assim, na carta aos Coríntios, vários assuntos, mas tudo aponta para um alvo. E se você olhar no começo da carta de Coríntios, no comecinho ele fala, no capítulo 1, versículo 7, ele fala, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus vim manifestar, vim sobre as nuvens, a volta de Jesus. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o Deus, pelo qual também foste chamada a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, ou seja, esse propósito de Deus, que se cumpre na nossa vida, na manifestação de Jesus, na sua revelação, Deus vai nos confirmar até lá. Ou seja, por isso a carta dele, ele vai desenvolvendo vários assuntos sobre o amor. Porque a confirmação nossa, ela passa por esse caminho de boas obras, do bem praticado, do amor aos irmãos. Né? Fala amor aos irmãos, principalmente, mas a todos, né? Todos que estão nossa volta. Esse cuidado de você parar, que nós falamos lá sobre o capítulo 8, que eles comiam comida sacrificada a ídolo e trazia dano à fé dos irmãos e pecava contra Jesus. Você deixar de fazer algo porque você está de olho nessa glória da salvação. Então, ou seja, o Paulo ele aponta para isso. Todas as cartas para ele apontam para essa glória. Só que ele desenvolve a carta em vários temas, várias questões de problemas das igrejas que foram causados por causa dessa falta de maturidade mesmo. Porque o amor é o vínculo da perfeição, né? Então Desculpa, gente. Então vocês percebem, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar um pouco mais claro sobre o que ele quer dizer, que é sobre a ressurreição dos mortos, que é a nossa vitória sobre o pecado, que é a nossa vitória sobre a morte, que é através de uma transformação para os que estiverem vivos na vinda do Senhor. Ou através de os mortos, quem estiver morto, o morto já vai ser transformado. Então, o que ele quer dizer sobre a ressurreição é que através dela nós obteremos o que Deus nos prometeu, que é a adoção de filhos. Hoje nós somos filhos de Deus pela fé, mas nós nos tornamos... Jesus, a expressão melhor assim que eu acho que vai dar melhor para entender, Jesus ele foi confirmado, comprovado, estabelecido, ordenado, filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Entende? Lógico que o Senhor na terra ele era o filho de Deus. Tanto que uma voz, quando ele batizou, esse é meu filho amado, que me compraram. Mas quando se concretizou isso? Quando se confirma, se consuma isso, quando ele ressuscita dos mortos. Por quê? Porque isso que está escrito, quando está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje quando? Quando Deus o ressuscita dentre os mortos. É isso que os apóstolos dizem. Os apóstolos dizem isso, que Jesus, na ressurreição, se tornou filho de Deus. Então, a mesma coisa acontecerá conosco. Hoje, por isso é necessária a fé, porque a fé ela vai acabar por quê? Porque nós vamos nos tornar o que nós esperamos ser, que é a imagem dele. Então, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fato que se esperam. E o que nós esperamos? E o que nós esperamos que nós não vemos? É exatamente a manifestação do Senhor Jesus para que nós sejamos iguais a Ele.
E ele vai destrinchar isso de uma maneira assim tão gloriosa no capítulo 15, depois vocês leem lá, falando sobre a ressurreição. Alguém me pergunta como que ressuscita os mortos, em que corpo vem? Ele tem uma pessoa de insensato, sensato. Não sabeis que o que semeia, o que nasce não semeia se primeiro não morrer? E quando semeias, não nasce o corpo que há de ser? Aí ele fala de várias formas de corpos, e que Deus semeou Adão, o natural, Deus semeou ele na terra, para que nos desse corpos celestiais, depois corpo espiritual. Então você vai ver que glória que é isso. Então, assim, o primeiro homem, Adão, foi feito homem vivente, o último, Adão, espirificante. Como foi o primeiro homem terrentais, também são. E agora, como é o segundo homem do celestial, nós também, o tais também, os celestiais. Então, nós, para esse fim que Deus nos... o seu propósito, para que nós fossemos seus filhos. Para que nós fossemos filhos de Deus, gerados segundo a ressurreição dos mortos. E nós estamos aguardando isso pela fé. Esperando, porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer. É o que diz em Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada se difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, que estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. E por que Deus enviou para resgatar os que estavam sob a lei? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por que Deus enviou? E por isso Deus enviou no nosso coração o seu Espírito, o qual clama Abba Pai. E ele vai continuar falando que é pela fé, e vai falar que nós hoje vivemos pela fé. Porque não se cumpriu em nós, porque o tempo determinado pelo Pai não aconteceu ainda. Ele fala assim, ainda a gente está sobre alguns cuidados, sobre tutores, pessoas cuidando, porque ainda não se cumpriu. Mas quando se cumprir o tempo pré-determinado pelo Pai, então aí nós teremos a adoção de filhos, que Paulo fala em Romanos 8, que é a redenção do nosso corpo, que é a ressurreição dos mortos. Mas essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela começou em Jesus. E ela termina com o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja é nada mais, nada menos que nós vamos encontrar com ele nos ares. A transformação do nosso corpo. Paulo fala, quando fala do arrebatamento, ele está falando dessa transformação, que nosso arrebatamento é tomado mesmo, é tirar, sem você perceber, sem seu consentimento. Tirei, tomei de você, é rapazzo. Então é isso que nos aguarda, essa glória toda, essa é a glória que nos aguarda. E que nos levará isso? O amor. Como dizem em 1 Coríntios 13, que o amor vai nos levar a essa transformação de glória. Por isso nós, contemplando como por espelho a face do Senhor, somos transformados de glória em... Paulo está descrevendo, amados, como que acontece. Transformados de glória em glória. Assim como o Senhor... o Senhor, o Espírito, é o Espírito Santo que nos transforma. E o fruto dele é o amor. Esse transformar é a mesma palavra que fala de transformação da mente, é a mesma palavra de Jesus transfigurado no monte, que dá um outro... Jesus, ele transfigurou na frente dos discípulos. É essa transformação que vai acontecer conosco. Então, assim, eu só estou falando de um vislumbre. Isso é só porque eu não tenho ideia de como é que seja isso, eu não tenho ideia. Eu estou só mostrando para os irmãos como é que pode ser. O vídeo está dando 10 minutos, mas eu vou só... João, ele viu Jesus, como ele é hoje.
mas viu assim algo de uma forma tentando mostrar a glória que ele é. Paulo viu Jesus, era meio-dia lá no caminho de Damasco, o sol a pino. O brilho de Jesus era mais glorioso que o do sol. Entende? A luz dele. E João, quando vê ele ouviu uma voz por detrás dele, e quando ele virou, ele viu um com cabelo branco, olhos de fogo, chamas de fogo. Ele tá assemelhando o que é Jesus. Ele ainda, porque isso é só uma forma assim, de mostrar a glória que é, mas ainda não é o que Jesus é. Ele, olhos chama de fogo, o rosto brilhava como o sol na sua força, os pés semelhantes ao bronze polido. Ele sai falando, ele falou, quando eu vi, eu caí como morto. Amados, isso é um vislumbre do corpo de glória que nós vamos ter, porque nós seremos iguais a ele. Então, ou seja, muito obrigado, meus irmãos. Eu vou ficar por aqui com Coríntios, mas sim, eu espero tenha conseguido assim transmitir essa questão da sabedoria. Eu quis só te mostrar, não que eu sou contra, fiz até um vídeo sobre isso. Mostrar assim que dependendo do lado que você leva as coisas, você pode levar para o lado errado, né? Tudo tem equilíbrio, tem moderação, tudo, né? Então é isso aí, muito obrigado, viu, por mais esse vídeo. Nós vamos continuar, eu vou falar sobre a igreja dos Filipenses. Eu acho que eu não sei, então, dependendo eu devo falar sobre amor, porque assim, é muito glorioso, o amor jamais acaba, né? Então vamos ver, eu vou falar próximos vídeos sobre a igreja do Tessalonicenses, Filipenses, né? Dependendo a gente liga uma carta para outra para fazer rápido assim, para não estender muitos vídeos, mas é isso aí. Muito obrigado, viu, gente? Ótimo dia para todos. Deus abençoe grandemente, ricamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.